sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Somente a Deus. Feche pouco a tua Bíblia. Vamos falar com Deus. Chegai-vos a mim do Senhor. Eu me chegarei a vós. Ela tem o teu coração. Não conheço as tuas intimidades, a tua vida com Deus, a tua vida no Espírito, mas vamos orar junto. Glória a Deus. Vamos clamar ao nosso Deus junto. Amém. Vamos suplicar o favor do Senhor, até que Ele ouve a nossa oração, até que Ele escute o teu clamor, até que Ele venha sobre a tua vida, Ele venha mudar e transformar a tua vida. Feche os teus olhos. Vamos orar com muita fé, com muita confiança e certeza que aquele que ouve, Ele pode fazer. Glória a Deus. Aquele que ouve, Ele pode agir. Pai, no nome do teu Filho, Senhor Jesus, o qual outra vez nos colocamos em tua presença. Nós lemos a tua palavra, nós adoramos através dos louvores, com as nossas palmas e com os nossos lábios. E chegamos perante o Senhor mais uma vez, Pai, pedindo, Deus, que o Senhor fale o nosso coração. Que o Senhor traga, meu Deus, uma palavra que venha mudar a nossa história. Uma palavra que venha direcionar os nossos passos. Estenda a tua mão, Pai, para curar. Estenda a tua mão, Pai, para libertar, para mudar a situação. Estenda a tua mão para agir. Estenda a tua mão, Senhor, para fazer coisas poderosas, coisas grandes. Se, meu Deus, age em nosso meio, age em nosso favor. Tira toda a dureza do coração. Tira toda a corrupção moral, espiritual. Manifesta a tua glória, Pai. Enquanto nós oramos neste lugar, Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa a multidão das nossas transgressões, purifica os nossos lábios, purifica, meu Deus, a nossa mente, purifica, Senhor, e seremos purificados. Lava-nos e nós seremos limpos, Pai. Age de uma forma extraordinária. Fala o meu coração, me ajude a pregar a palavra. Toma os meus lábios nesta noite, toma a minha vida nesta noite, Pai, e fala o meu coração. É o que eu te peço em nome do teu Filho, Senhor, Pai. Estenda a tua mão de misericórdia, Senhor, e opera de uma forma extraordinária. É o que eu lhe peço, Senhor, nesta noite, para a glória e para o louvor do teu santo nome. Fala do teu servo, fala do nosso ouvido, fala, nos dá uma direção. Em nome de Jesus, venha se crer, diz amém. Amém. Pode aplaudir bem agora. Bendiga o nome do Senhor. Fala por mim. Acertou no teu lugar. Glória a Deus. Em nome do Senhor. Amém. Amém, queridos? Amém. Hoje eu vou falar sobre algo que nesta noite, pelo Espírito do Senhor, se assim Ele nos dá graça, Glória a Deus. sobre algo que muitas das vezes não é falado na igreja. Aí nós vamos entrar nesse assunto aqui, para que você pratique o que vai ser pregado aqui nesta noite. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus ela só tem efeito quando nós a praticamos. Amém. Se você não a pratica, ela não tem efeito na tua vida. Porque fé sem obra é morta, mas fé com obra ela é viva e ela é eficaz. Nós vamos falar de algo poderoso aqui. Eu comecei lendo um texto aqui, na época do profeta Joel, estava um caos. Estava um caos sobre a terra. A terra não produzia. O povo estava numa pobreza extrema. A dificuldade era extrema. Praga de gafanhoto invadia as lavouras e destruía as lavouras. E era 4 tipos de gafanhoto que
ansiosamente no coração, na alma e também no corpo. Aleluia. A pobreza é extrema, a dificuldade é extrema. O povo vivia num caos terrível. E a pergunta é: o que estava destruindo esse povo? O que estava levando a nação de Israel a se perder? O que estava levando este povo com tantas doenças e problemas sobre ele? O que estava acontecendo? Vocês notam que eu li um texto aqui de uma promessa. A promessa de uma misericórdia de Deus sobre o povo. A promessa que Deus ia restaurar Judá, Israel. Amém. Ia trazer um novo tempo para aquela nação. Glória a Deus. Eu li o versículo 24. É quando o profeta começa a profetizar. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Restituí-vos-ei os anos que foram consumidos. E isso não foi um período de meses, foi um período de anos, aonde o devorador destruiu. Pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei contra vós outros. Comereis abundantemente e vos fartareis. Louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco. Amém, irmãos? Amém. Você prestou atenção neste texto aqui? Deus dá uma promessa para o povo. O povo que estava vivendo em um caos terrível, Deus agora envia uma promessa. Glória a Deus. A promessa de restituição. Amém. A promessa de colocar tudo no devido lugar. E mandar até mesmo a chuva na época certa, para que o agricultor viesse colher das suas plantações. Mas existe uma promessa muito mais profunda. Uma promessa, a primeira promessa que eu li com os irmãos era uma promessa de restituição financeira, de restituição de saúde. Mas aqui no versículo 28, nós vamos ver uma restituição, no verso 28, uma restituição espiritual, uma restituição de renovo, que não ia acontecer naquela época, mas depois de muitos anos, ia se cumprir em Atos capítulo 2, Glória a Deus. quando Pedro ministrava a palavra do Senhor, quando Pedro e os demais apóstolos e mais algumas pessoas estavam orando, clamando, buscando o Senhor, até que do alto veio o Espírito Santo e batizou todas aquelas pessoas que estavam reunidas ali. Amém. 120 pessoas. E qual é essa promessa, pastor? E acontecerá que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Amém? Mas qual é o assunto que nós vamos tratar hoje? Que muitas das vezes não se trata muito nas igrejas, não se fala muito nas congregações. Nós vamos falar sobre, nós falamos muito sobre oração, sobre buscar a Deus em oração. Mas eu queria nesta noite, outra vez, porque eu já falei sobre isso aqui, sobre a questão do jejum. Mas nós não lemos nada sobre jejum aqui, mas você vai entender algo. Queria falar sobre o jejum. Às vezes você nunca ouviu sobre o jejum, às vezes você nem sabe o que é jejuar. Você sabe o que é orar, mas às vezes você não sabe o que é jejuar. O povo estava em caos, em trevas. O que estava destruindo esse povo, irmão? O que estava destruindo Israel? Tinha muita praga, tinha muita maldição. O que estava destruindo esse povo? Quem sabe dizer? Você vai dizer o seguinte: olha, pastor, eram os demônios. Os
demônios estavam trazendo a miséria sobre Israel. Os demônios estavam agindo para destruir Israel. Tanto que em Malaquias fala que se eu for dizimista, o Senhor vai repreender o devorador, que é uma alusão ao gafanhoto que devora. Mas nós sabemos que espiritualmente é um espírito que devora, que tira, que destrói, que rouba das pessoas. O que estava destruindo Israel, o que estava espremendo esse povo, deixando eles na total miséria. Vocês prestaram atenção no texto que eu li? No 25: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador, o meu grande exército que enviei contra vós outros. Glória a Deus. Quem é que enviou? O profeta está profetizando. Deus enviou. Deus enviou o cortador, o migrador e o destruidor. Amém. E Deus enviou esses gafanhotos, essas pragas, por qual motivo? Por qual motivo Deus mandou essa praga e essa miséria sobre Israel? Todas as vezes que assim Deus o fazia, Deus fazia para trazer o seu povo de volta. Porque o povo afastava-se de Deus. Uma coisa que não se prega muito na igreja é sobre idolatria. Não se prega muito sobre idolatria. Quando o protestantismo começou, os crentes, a primeira coisa que os crentes pregavam mesmo, com muita eficácia, era sobre idolatria. Nós pregávamos muito sobre idolatria, sobre tudo aquilo que ocupava o lugar de Deus, como imagens, como de prestação a culto, a qualquer tipo de objeto que o homem fazia e adorava. Nós pregávamos muito sobre isso. Mas hoje se prega muito pouco sobre idolatria. O que é idolatria? É um ídolo a qual se idolatra ele. É um ídolo a qual toma o lugar de Deus e a pessoa passa a cultuar aquilo como se fosse Deus. Você quer ver uma tristeza no coração de Deus? Se assim podemos dizer. Você quer causar ciúmes em Deus? É quando você se torna um idólatra. A Bíblia diz que a idolatria ela é como o pecado de feitiçaria. A mesma questão da idolatria está envolvida também com a mesma questão da feitiçaria. Então, se você for ler em Apocalipse, no capítulo 22, no verso 15, ficarão de fora os cães, os feiticeiros e também os idólatras vão ficar de fora. Qual era a questão de Israel aqui? É que o povo se afastava de Deus e começava a adorar Deus com D minúsculo, imagens, escultura, feita por mãos humanas, e eles provocavam a ira de Deus. Eles diziam, batiam o peito, foi esse Deus aqui que nos tirou do Egito. As mulheres subiam nas montanhas, nos lugares altos, e levavam bolos e sacrifícios para a lua, para as estrelas e também para o sol, oferecendo adoração a ídolos. E tinha pessoas que iam mais longe, elas pegavam seus próprios filhos e sacrificavam a Moloque, o Deus dos amorreus, e elas sacrificavam os próprios filhos a Moloque. Era feitiçaria em cima de feitiçaria. Tinha algumas pessoas que consultavam horóscopos, consultavam guia, faziam um monte de coisa, e que entristecia o coração de Deus, porque Deus é único, Ele é soberano, Ele é o Senhor, e não existe outro Deus, irmãos, a não ser Deus, e toda a honra e glória tem que ser dada a Ele. Então, quando a idolatria entra, a pessoa está provocando a ira de Deus. Glória a Deus. Ela está provocando a ira de Deus. Amém. Por que Israel estava sofrendo? Porque Deus assim enviou essas pragas sobre ele. Deus permitiu que o seu exército, ele chamou de seu exército, que são os gafanhotos, para destruir as lavouras de Israel. Glória a Deus. O povo andava em escassez, o povo andava em miséria.
Deus é esse. Esse é o Deus de misericórdia. Sabe qual é a razão de nós não sermos consumidos? São as misericórdias do Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Mas o Deus que faz isso não pode ser Deus. Qual pai, qual mãe que está aqui? Que nunca disciplinou e nem corrigiu o seu filho. Como que o pai demonstra o amor para com o seu filho? Dando a ele tudo que ele pede, fazendo toda a vontade do seu filho. Qual o amor da mãe e do pai que é demonstrado para o filho? Não é só na base do cuidado, mas é na base da educação, é na base da direção e mostrar para ele o caminho a qual ele deve seguir. A verdadeira mãe, o verdadeiro pai que ama o seu filho é o pai que corrige, é o pai que disciplina, porque a mãe e o pai conhecem o mundo. A mãe e o pai já enfrentou, já passou por aquilo, então ela sabe o que é bom, ela sabe o que é mal, ela sabe aonde está o perigo, então ela vai, não é aconselhar, ela vai disciplinar o teu filho. Isso é amor. Amor não é comprar um celular caro e entregar na mão dele. Amor não é comprar aquele tênis caro e colocar lá até que toma, como que a mãe te ama. Isso não é amor. Amor não é isso. Amor é dar direção. Porque um dia nós, pai e mãe, vamos partir. E se o seu filho estivesse em direção, ele vai se perder. E qual mãe e pai que tem aqui? Eu creio que nenhum. Pode ser o pior pai e mãe do mundo. Nenhum pai, nenhuma mãe quer ver o seu filho passar toda a eternidade numa pista de fogo. Ninguém quer isso. Então ensina o teu filho o caminho que ele deve andar. Quando ele crescer, ele não vai desviar dele. Amém, amado? Amém. Mas infelizmente estamos vivendo uma geração de pais e mães que inverteram as coisas. Que acham que é só dar. Que acham que é só dar presente. Só isso. Deixar o filho no celular, na televisão, e tá bom. Não é isso, irmão. Nós estamos fazendo errado. O verdadeiro pai e mãe não é esse. É aquele que ensina. É aquele que conduz. Diga a glória a Deus. Você está perguntando que Deus ruim é esse? Deus não é ruim. Deus está educando. Deus está disciplinando. Deus está mostrando a direção. Como que você vai saber se uma coisa é prejudicial para você? Você só vai saber quando é algo prejudicial para a tua vida, quando aquilo te fazer mal. Se aquilo está te fazendo mal, então aquilo está prejudicando a tua vida. Se está fazendo mal para mim, eu tenho que parar com isso. E é o certo? Eu preciso parar com isso. Quem pega, está sabendo que ele está se matando. Ele está vendo que ele está se destruindo. Como que ele sabe que ele está se destruindo? Porque ele está perdendo a família. E além dele perder a família, ele agora está com problema no fígado. Ele agora está viciado naquela droga, naquela bebida. E isso está matando ele aos poucos, está destruindo ele. Como que ele sabe que isso está destruindo ele? Porque ele está perdendo, ele está sentindo dor. Ele está se tornando autodependente daquilo, ele depende daquilo. Aquilo está escravizando ele está perdendo o emprego, ele já não tem mais controle na mão dele, ele já não tem mais controle do seu próprio corpo. Aquilo está destruindo ele aos poucos. O seu pé está inchando, o seu rosto está inchando, e ele está vendo que aquilo está fazendo mal. Então deixa eu te perguntar, os sintomas de mal que está acontecendo naquele corpo daquele homem, ou daquela mulher, é para mal, é mal para ela ou é bem para ela? Nós sabemos que é mal, mas aqueles sintomas de dores, de inchaço, está sinalizando para ele: para, você está se matando, para, isso está destruindo você. Então, para você entender, irmão, aquele sofrimento, aquela dor está gritando para aquele homem: esse não é o caminho. Sabe aquele relacionamento
relacionamento tóxico que você está vivendo com alguém, apanha todo dia, sofre todo dia, a pessoa te humilha, te despreza, não valoriza você, aquilo está destruindo você por dentro, mas uma parte do teu coração está dizendo, você ama ele, você depende dele, mas do outro lado você está sofrendo, do outro lado você está se minguando, porque o cara não te respeita, ele te bate, ele te humilha, ele não dá um pingo de valor em você, mas você insiste nesse relacionamento, você insiste nessa vida de dor e sofrimento. Alguma coisa está dizendo para você, para, essa noite sem dormir, que está acontecendo, essas lágrimas que estão caindo no travesseiro, estão dizendo para você, isso não é vida para você. O sofrimento que você está sentindo no coração não é para te matar, é para te orientar. O mal que está vindo não é para te matar, é para te orientar você. Você está no caminho errado. Este homem não é para você, esta mulher não é para você. Está dando para você entender? Isso não é para você. Você precisa parar, porque você está se autodestruindo. Então, todas as vezes que a gente pensa que o mal está na nossa vida, a gente pensa porque alguém está contra nós. Esse mal está vindo porque são demônios. Nós lutamos muito contra demônios aqui. Esse mal que está me destruindo é inveja. Tem muita inveja, eu sei disso. Tem muito rancor, eu sei disso. Mas nós precisamos olhar com outro tipo de visão, com outro tipo de atentamento. Nós precisamos olhar de uma outra maneira. Tem macumbeiro fazendo macumba para você? Tem. Mas você se perguntou por que esta macumba está causando efeito em você? Por que esse trabalho está destruindo você? Você não parou para se perguntar o porquê? Que a inveja está destruindo você? A Bíblia diz que não há feitiço nem encantamento contra Israel, porque é Deus que guarda Israel. O guarda de Israel, ele não dorme.